Olá, bem-vindos ao Enseja 2020. Aqui quem fala é a Capitã Vitória. É um prazer ter todos a bordo. Este navio estará em breve em alto mar para uma das mais importantes viagens que terei a responsabilidade de conduzir em minha carreira, a travessia de jovens e adultos rumo à conquista da certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Manter o olhar atento para as novidades é o segredo para não ser surpreendido pelas marés. Essa é a postura esperada do chefe de sala durante a viagem, para que todos tenham um ambiente tranquilo e a mesma chance de alcançar sua conquista. Lembro ainda que, em salas com 35 participantes ou mais, o chefe de sala contará com a parceria de um aplicador e irá auxiliá-lo em suas atividades. Então, prontos para navegar? Antes de fazer o detalhamento de nosso mapa de viagem, destaco que, para preservar a saúde e a segurança de todos os tripulantes, o navio Enseja 2020 tem medidas especiais de prevenção à Covid-19. Durante toda a aplicação, considere o seguinte protocolo: utilização de máscara cobrindo o nariz e a boca por todos os colaboradores e participantes, desde a entrada até a saída do local de aplicação. Substituição das máscaras pelos colaboradores às 9 horas, às 12 horas, às 15 horas, às 18 horas e às 21 horas. Higienização das mãos com álcool em gel, antes e depois de ter contato com os participantes, objetos ou materiais administrativos. Distanciamento social de 1,5 m. Lembre-se de levar as 5 máscaras sobressalentes para troca ao longo dos 2 turnos de aplicação do exame. No dia do exame, a equipe de aplicação deve se apresentar às 7 horas, usando relógio de pulso analógico, vestindo calça jeans ou preta e camisa branca, exceto os tradutores e intérpretes de Libras, que devem vestir camisa preta. Todos os colaboradores devem ter, em mãos, o documento de identidade oficial e com foto e a caneta preta fabricada em material transparente. Na sala da coordenação, o colaborador irá confirmar sua presença, guardar os pertences no envelope porta-objetos, inclusive o celular desligado, lacrar o envelope porta-objetos e receber os materiais de sua sala de aplicação. Aproveitem um momento para ajustar os relógios, sempre pelo horário de Brasília, Distrito Federal. Chamo a atenção para uma das novidades dessa viagem. Os envelopes com os celulares de cada integrante da equipe deverão ficar lacrados e em segurança na sala da coordenação, até o fim da aplicação do exame. Ainda na sala da coordenação, você, chefe de sala, vai receber o seu crachá, o envelope de sala, o manual, o frasco de álcool em gel e as informações de participantes que solicitaram atendimento pelo nome social. Chefe de sala, atenção para as cores dos envelopes em cada turno. Eles são brancos no turno da manhã e pardos no turno da tarde. Seguindo as instruções do coordenador de local, cada chefe de sala parte para o seu posto de trabalho. Na sala de aplicação, verifique se as carteiras estão organizadas corretamente, com espaçamento frontal e lateral de 1,5 m, demarcado por carteiras viradas. Essa é uma medida que garante o distanciamento social e previne tentativas de cola. Confira se as fitas crepe estão afixadas no chão do corredor, na lateral da parede, respeitando a distância de 1,5 m a cada marcação. Essa sinalização vai garantir o posicionamento seguro dos participantes na fila de identificação antes da entrada na sala. Caso as fitas estejam em desacordo com essa orientação, chame o coordenador de local para providenciar a correção. Abra as portas e as janelas sempre que possível para priorizar a ventilação natural e tente mantê-las abertas durante toda a aplicação. E caso ainda tenha algum item ou conteúdo didático nas paredes, retire nesse momento. Na sala, você deve se familiarizar com a lista de presença. Caso tenha sido avisado pelo coordenador, identifique os participantes com o nome social. Chefe de sala, esteja preparado para chamar cada viajante pelo nome correto, evitando constrangimentos. Nas salas de aplicação, as informações que precisam ser de conhecimento dos participantes devem ser registradas no quadro.
O quadro é usado para comunicar o horário de início e de término da prova e o tempo mínimo de 1 hora de permanência em sala em cada turno de aplicação. Todos devem saber que não é permitido levar o caderno de questões e ser informados sobre o uso obrigatório da máscara durante o tempo do exame. O campo de marcação das respostas deve ser desenhado para demonstrar aos participantes a forma correta de preenchimento do cartão resposta, assim como marcadores de tempo de prova, com o horário correspondente a cada turno da aplicação. Com o horário da abertura dos portões se aproximando, é o momento de colocar a carteira no interior da sala de aplicação, próximo à porta, para fazer a identificação dos participantes assim que eles chegarem. Antes de prosseguir com as instruções de viagem, vamos parar para fazer a leitura do manual do chefe de sala no item 1, Preparação da aplicação. Ficou com alguma dúvida? Aproveite esse momento para esclarecê-la. Vamos responder juntos? Aqui, ao timão do navio, monitoro os preparativos para a abertura dos portões. Todos os colaboradores devem estar com as mãos higienizadas e usando máscara para receberem os participantes. Os portões são abertos pontualmente às 8 horas no turno da manhã e às 14 horas e 30 minutos no turno da tarde. Na sala de aplicação, você, chefe de sala, precisa estar a postos para recepcionar os participantes. Seus materiais de trabalho, nesse momento, são a lista de presença, o envelope porta-objetos, o manual e o frasco de álcool em gel. Antes de realizar o procedimento de identificação, oriente o participante a ir ao banheiro e informe sobre as regras que devem ser seguidas após a entrada na sala de aplicação. Antes do fechamento dos portões, caso o participante já esteja identificado e em sala e necessite ir ao banheiro, ele pode ir sozinho, levando o documento para nova identificação. Após o fechamento dos portões, o participante só pode ir ao banheiro acompanhado pelo fiscal volante. Não é necessário levar o documento, pois o fiscal deve retornar com ele até a sala. Informo ainda que o participante ou a participante transexual pode escolher o banheiro que deseja utilizar, independentemente de ter sido deferida ou não sua solicitação de tratamento pelo nome social. Para a identificação, compare o nome e a data de nascimento do participante na lista de presença com o documento apresentado. Verifique se o documento apresentado é permitido, oficial, original e com foto. E cheque se a fisionomia do participante corresponde à foto do documento. Para isso, solicite que ele permaneça a uma distância segura, indicada pela marcação no chão, e só então peça que retire a máscara segurando na lateral do elástico, sem tocar na frente dela, para a conferência da fisionomia. A máscara deve ser recolocada imediatamente após a verificação. E atenção! Esse não é o momento de coletar a assinatura do participante. Ele só deve assinar a lista de presença quando terminar a prova. Os documentos válidos para o ensejo são: cédula de identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pela Polícia Federal. Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados. Carteira de Registro Nacional Migratório. Documento provisório de Registro Nacional Migratório. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenham validade como documento de identidade. Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997. Passaporte e Carteira Nacional de Habilitação com fotografia. No momento da identificação, a relação dos documentos válidos para o enseja deve ser consultada no manual do chefe de sala. Fique atento!
pois deve ser autorizada a entrada do participante na sala de aplicação nos seguintes casos: quando os documentos válidos para o exame estão com a data de validade vencida ou data de nascimento divergente, quando o documento com foto infantil permitir a identificação, e quando o participante ou a participante transexual teve a solicitação de tratamento pelo nome social deferida, ainda que a sua fisionomia seja diferente da foto do documento de identificação. Reforço que, para a entrada do participante em sala, não é obrigatória a apresentação do cartão de confirmação de inscrição. Ainda visando uma travessia segura, é preciso que você, chefe de sala, enquanto realiza a identificação dentro da sala, monitore as atitudes dos participantes que já entraram e aguardam o início das provas. Uma novidade do Navio Enseja 2020 é que não são aceitos como documentos de identificação: certificado de dispensa de incorporação, certificado de reservista e identidade funcional, como crachá de servidor público, por exemplo. Nesses casos, os participantes devem ser encaminhados à coordenação. O chefe de sala e o coordenador de local trabalham em parceria em várias situações. Quando o participante apresenta documentos que não são válidos para o exame, que estão danificados, ilegíveis ou com foto que não permite identificação. Quando o participante informa que não tem outro documento válido. Quando apresenta cópias autenticadas ou documentos digitais que também não são aceitos. Nessas situações, o chefe de sala solicita que o fiscal volante ou o assistente acompanhe o participante até a sala da coordenação. Lá, o coordenador de local realiza os procedimentos necessários e, caso o participante seja autorizado a realizar o exame, o fiscal volante o acompanha de volta para a sala e comunica a decisão a você, chefe de sala. Também serão conduzidos à coordenação participante que apresentar boletim de ocorrência, determinação judicial ou afirmar que foi autorizado a fazer o exame. Participantes armados. Participante com tornozeleira eletrônica ou outro dispositivo eletrônico de monitoramento. Participantes com doenças infecto-contagiosas. Participante sem máscara. E participante transexual que não fez a solicitação de tratamento pelo nome social ou teve a solicitação indeferida. Outro cuidado importante é com os objetos religiosos. O participante deve ser conduzido à coordenação para que tenha o item vistoriado por meio do detector de metais. Chefe de sala, não é preciso fazer nenhum registro relativo a isso na ata de sala. Apenas o coordenador de local registra a vistoria dos objetos religiosos no relatório de aplicação digital. Chama a atenção, pois somente o coordenador de local pode impedir um participante de fazer o exame e informá-lo sobre isso. Em situações que causem dúvidas ou que estejam em desconformidade com o edital, os participantes devem ser obrigatoriamente encaminhados à coordenação. Cumpridas as instruções de conferência do documento, solicite ao participante que apresente impressa a declaração de comparecimento. Caso ele a tenha, você deve assiná-la em cada um dos turnos de aplicação. Esse também é o momento de higienizar as mãos e entregar o envelope porta-objetos ao participante, para que ele guarde os pertences não permitidos indicados no edital. Você deve orientar o participante a identificar o envelope com o próprio nome, guardar todos os equipamentos eletrônicos desligados e, quando possível, com a bateria retirada. Guardar todos os pertences não permitidos, incluindo a declaração de comparecimento. Lacrar o envelope porta-objetos. Na parte da tarde, orientar o participante a guardar as anotações das respostas da prova do turno da manhã, caso as tenha. É muito importante informar ao participante que, durante toda a prova, o envelope porta-objetos deve permanecer lacrado debaixo da carteira e só pode ser aberto fora do local de aplicação. Prezado chefe de sala, o participante deve ser avisado ainda de que, se o celular emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, mesmo dentro do envelope porta-objetos, ele será eliminado da aplicação pelo coordenador de local. Na sala de provas, apenas ficarão com o participante o documento de identificação, a caneta preta de material transparente,
o lanche, as máscaras sobressalentes e o frasco de álcool em gel próprio. Os rótulos das bebidas, dos lanches e do álcool em gel não precisarão ser removidos. As bolsas e mochilas devem ser colocadas debaixo da carteira. Chamo a atenção para participante usando luvas descartáveis. Nesses casos, as luvas devem ser vistoriadas por meio do detector de metais. Cabe ao chefe de sala chamar o fiscal volante para realizar o procedimento de segurança no momento da identificação, antes de autorizar que o participante se dirija a uma carteira. É muito importante informar o participante de que até é permitido usar caneta esferográfica de tubo transparente com a carga colorida, mas que há riscos de não correção do cartão resposta se a tinta da caneta não for preta. O procedimento de identificação se encerra com a aplicação de álcool em gel nas mãos do participante e com a orientação para que ele escolha o assento de sua preferência. Todos os participantes precisam estar dentro de suas respectivas salas às 8h45 no turno da manhã e às 15h15 no turno da tarde. Com os viajantes sentados, reforce que todos devem verificar se os itens não permitidos estão guardados no envelope porta-objetos. Se um dos participantes esqueceu de guardar o pertence, forneça um novo envelope e peça que ele seja guardado imediatamente. Para garantir que todas as bagagens serão acomodadas de acordo com as normas de segurança do navio e quais os objetos não são permitidos no Enseja 2020, a leitura do manual é obrigatória. Vamos responder juntos? Com os portões do local de aplicação fechados e antes de receber os envelopes de provas, você, chefe de sala, deve ficar atento e ler integralmente os avisos de segurança no manual. Assim que receber o envelope de provas, confira o número da sala e o nível de ensino no visor de cada envelope. Verifique se recebeu o número correto de envelopes de acordo com o visor. Higienize as mãos com álcool em gel. Será apenas uma cor de envelope de provas por sala em cada turno, de acordo com a etapa de ensino. Na parte da manhã, o envelope será rosa para o ensino fundamental e amarelo para o ensino médio. E na parte da tarde, cinza para o ensino fundamental e branco para o ensino médio. Cada participante recebe apenas um caderno de questões por turno, independentemente de estar inscrito em uma ou duas áreas de conhecimento. Antes de iniciar a distribuição nominal dos cadernos de questões, você, chefe de sala, deve realizar a leitura integral do aviso sobre esse procedimento. Com os avisos dados, faça a distribuição dos cadernos de questões. Mas antes, higienize as mãos, abra o envelope de provas e registre o horário na ata de sala. Para distribuir os cadernos de questões, siga os seguintes passos. Primeiro, à frente da sala, leia em voz alta o nome completo do participante. Depois, pegue o caderno de questões um por vez e leve até ele. Antes de entregar o caderno ao participante, confira o nome e a data de nascimento no documento de identificação, comparando com o que consta no cartão resposta. Em seguida, volte para a frente da sala e leia o nome completo do próximo participante. Durante a distribuição dos cadernos de questões, fique muito atento. Chame corretamente o participante ou a participante transexual pelo nome social.
é o primeiro nome que aparece no cartão resposta. E cuidado para não trocar o nome de participantes, pois as provas são personalizadas. Alguns participantes possuem o mesmo nome ou nomes muito parecidos. Ao terminar a distribuição dos cadernos de questões em cada turno, mais avisos precisam ser lidos integralmente para que os participantes destaquem e preencham o cartão resposta corretamente. Convido a todos para a leitura coletiva desses avisos. Em seguida, faremos um mergulho no manual. Lembro que as pausas são também oportunidades para que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Qual a sua dúvida? Vamos responder juntos. Durante o exame, mesmo sendo casos excepcionais, podem ocorrer problemas relacionados aos materiais de prova, tais como erro de impressão e troca de materiais. Nesse caso, o coordenador de local deve ser chamado. Ele é o responsável por providenciar todas as substituições de materiais. Veja alguns dos problemas que podem acontecer com as provas. O caderno de questões estar ilegível ou com erro de impressão. O participante assinar ou preencher o cartão-resposta de outro participante. O participante receber cartão-resposta ou caderno de questões com áreas diferentes para as quais foi inscrito. Há apenas uma situação em que o coordenador de local não precisa ser chamado. É quando o participante erra ou rasura o seu cartão-resposta. Nesse caso, você mesmo, chefe de sala, deve orientá-lo a continuar a realizar a prova, pois o cartão-resposta não será substituído. Em todos os casos de substituição do cartão-resposta, você deve assinalar o campo Cartão-resposta substituído no cartão-resposta do participante e devolvê-lo no envelope de sala. E registrar na ata de sala todas as substituições de cartão-resposta e de caderno de questões. Nossa viagem entra em mais uma etapa muito importante, o início das provas. Rigorosamente às 9 horas, no turno da manhã, e às 15 horas e 30 minutos, no turno da tarde, o coordenador de local dará o sinal para o início das provas. Na sala de aplicação é você, chefe de sala, que dá esta autorização. Lembro que enquanto os viajantes realizam suas provas, o silêncio na sala de aplicação precisa ser garantido por todos os tripulantes. Nos casos de participantes ausentes, você precisa destacar o cartão-resposta do caderno de questões. Marcar participante ausente no campo para uso exclusivo do chefe de sala. Colocar os cartões-resposta na ordem sequencial da lista de presença. E guardar os cadernos de questões dos ausentes dentro do envelope de provas, onde devem permanecer durante toda a aplicação. Como capitã, enquanto navegamos, monitoro os sistemas do navio. O objetivo a todo tempo é garantir a segurança da viagem. A mesma atitude é esperada do chefe de sala, que deve realizar os procedimentos de segurança durante a aplicação. O Enseja 2020 traz novidades em relação a alguns procedimentos. Por medida de segurança, os participantes que forem ao banheiro devem ser alertados sobre a necessidade de, antes de se ausentarem da sala, deixarem a prova fechada sobre a carteira e com a capa virada para cima. Você deve também observar quando os participantes desejarem trocar de máscara e fiscalizar essa substituição. Oriente que ele descarte ou guarde na bolsa ou na mochila a máscara usada e lembre-se sempre de aplicar álcool em gel nas mãos do participante nesse momento.
Como medida de prevenção à Covid-19, evite circular entre as carteiras e, se for chamado pelo participante, fique de pé sem aproximar o seu corpo ou o seu rosto. Chefe de sala, se posicione no fundo da sala para melhor visualização e esteja sempre atento ao que acontece em sua sala de aplicação. Você também deve fiscalizar se o participante está com atitudes suspeitas, se ele pede para ir ao banheiro constantemente, se observa a prova alheia ou a sua localização. Lembro que, como medida preventiva à Covid-19, em caso de suspeita de cola, não é permitido orientar que o participante troque de carteira. O procedimento correto é pedir que ele preste atenção somente em sua prova. Cabe ainda a você verificar se não há anotações ou itens não permitidos dentro dos lanches ou sobre as mesas. Chama a atenção também para a importância de passar de mesa em mesa e verificar visualmente, sem tocar nos materiais, se todos assinaram, destacaram e se estão preenchendo corretamente o cartão resposta. Caso não estejam, é preciso orientá-los a verificar o modelo de preenchimento que consta no cartão resposta. Lembro que é responsabilidade do chefe de sala destacar o campo para as anotações das respostas da prova somente quando estiver preenchido e entregar ao participante caso ele solicite. Outra novidade é a vistoria dos lanches dos participantes, que deve ser apenas visual e realizada nos momentos do consumo ao longo de toda a aplicação. Em nenhuma hipótese é permitido tocar no lanche do participante. No caso de suspeita de cola nos lanches, o coordenador de local deve ser chamado para verificar o fato. Durante a prova, você, chefe de sala, vai apagar os horários no marcador de tempo de prova de acordo com o horário de Brasília. Para essa tarefa, siga a instrução. O primeiro horário do turno da manhã deve ser apagado às 9 horas, o segundo às 9 horas e 30 minutos, o terceiro às 10 horas, e assim sucessivamente até o fim da aplicação da prova. No turno da tarde será da mesma forma, alterando o primeiro horário para as 15 horas e 30 minutos. Você deve apagar às 15 horas e 30 minutos, às 16 horas, às 16 horas e 30 minutos, seguindo assim até o fim do horário. Nessa viagem, o sistema do marcador de tempo de prova foi aprimorado e traz uma novidade. Na última hora de prova, o horário deve ser apagado de 15 em 15 minutos. Lembro a todos que, se o início da prova atrasar, o chefe de sala deve continuar a apagar os horários normalmente e seguir as orientações do coordenador de local, considerando o horário de início da prova e acrescentando tempo ao final da aplicação. Os participantes precisam ser informados caso haja acréscimo no tempo. Conhecidos os procedimentos para que todos tenham condições de controlar adequadamente o tempo da prova, é hora de apresentar as situações de eliminação de participante. A partir do ingresso na sala de provas, se algum participante for flagrado com anotações, equipamentos ou objetos não permitidos, peça ao fiscal volante que chame o coordenador de local para constatar o fato e providenciar a eliminação deste participante. O coordenador de local deve levar a ata de sala no envelope de sala e convidar o participante a acompanhá-lo até a sala da coordenação, onde se efetivará a eliminação. Após os devidos registros, a ata de sala retorna no envelope de sala à respectiva sala de aplicação. Se o participante for encaminhado à coordenação por suspeita de cola, é preciso recolher o material de prova e devolver somente se ele retornar. Fique atento, somente o coordenador de local pode realizar uma eliminação, exceto se o participante se recusar a entregar os materiais de prova ao fim da aplicação. Nesse caso, ele deve ser avisado de que isso vai gerar sua eliminação. Lembre-se de que você não deve discutir com ele, apenas avisá-lo. A novidade é que, excepcionalmente nessa situação, você deve chamar o assistente de local para constatar o fato e realizar a eliminação. O assistente irá preencher o campo 9 da ata de sala e, no momento da conferência de materiais na coordenação, você irá comunicar a eliminação do participante ao coordenador para que ele faça os registros no termo de eliminação digital. Em todos os casos de eliminação apresentados, o coordenador precisa escrever
eliminado na lista de presença. Atenção! Portar carteira, moedas ou chaves sem dispositivo eletrônico não causa eliminação do participante. Saiba que o participante eliminado no turno da manhã pode fazer a prova no turno da tarde, mas deve ser avisado de que suas notas não serão divulgadas. É o momento de retornar ao manual. Aproveitem para esclarecer todas as dúvidas. Vamos responder juntos? A saída de participante é permitida a partir das 10 horas no turno da manhã e às 16 horas e 30 minutos no turno da tarde. Mas antes de autorizar a saída, o chefe de sala deve ler integralmente alguns avisos que estão no manual. Quando o participante finalizar a prova, você deve ir até a mesa dele para destacar o campo destinado à anotação das respostas da prova, caso esteja preenchido, e entregá-lo. Conferir se ele assinou o cartão resposta. Recolher seu caderno de questões e o cartão resposta. Conferir seu documento de identificação. Coletar sua assinatura na lista de presença, orientando que ele utilize a própria caneta. Antes de liberá-lo, aplique álcool em gel em suas mãos. Em seguida, higienize as próprias mãos também com álcool em gel. Chefe de sala, muita atenção! O participante ou a participante transexual, mesmo que tenha tido a sua solicitação de tratamento pelo nome social deferida, deve assinar o seu nome civil na lista de presença, no cartão resposta e na folha de redação. Enquanto os minutos finais do exame se aproximam, o chefe de sala precisa fazer algumas comunicações aos passageiros. Às 12 horas e 30 minutos no turno da manhã e às 20 horas no turno da tarde, você, chefe de sala, informa o tempo que falta aos participantes. Esse aviso está no manual e deve ser lido agora integralmente e em conjunto. Uma nova comunicação é feita faltando 15 minutos para o fim da prova. Essa é uma novidade do Enseja 2020. Às 12 horas e 45 minutos no turno da manhã e às 20 horas e 15 minutos no turno da tarde, o aviso será dado. Vamos retornar ao manual e conferir os detalhes. E a viagem chega ao fim para o participante. Às 13 horas no turno da manhã e às 20 horas e 30 minutos no turno da tarde, soa o sinal sonoro ou é dado o aviso verbal. É o término da prova. Na sala de aplicação, você deve informar que o exame acabou, solicitar que os participantes interrompam a prova e pedir que fechem os cadernos de questões. Vamos ler no manual este último aviso. Em qualquer tempo entre a saída permitida e o término da prova, os viajantes partem, levando apenas as bagagens pessoais. Em nenhuma hipótese, o participante pode sair da sala com o cartão resposta e com o caderno de questões. Nesse momento, como reforço às medidas de segurança a bordo, oriento que se faça a leitura do item 11 do manual. Vamos responder juntos?
Que viagem excelente realizamos hoje! Para finalizarmos essa jornada em conjunto e com excelência, alerto que a tripulação ainda precisa conhecer alguns detalhes para garantir que todo o material usado no dia da aplicação chegue ao seu destino com segurança. Em cada sala de aplicação é realizada uma rigorosa conferência dos materiais ao término de cada turno das provas. Você, chefe de sala, deve higienizar as mãos, organizar os materiais dos participantes presentes e ausentes em ordem alfabética e pelo número sequencial e conferir cada material administrativo. Nos cartões resposta, conferir se todos os cartões resposta foram destacados dos cadernos de questões, inclusive os dos participantes ausentes. Verificar se os cartões resposta dos participantes presentes e ausentes conferem com os respectivos nomes da lista de presença. Conferir se os participantes preencheram e assinaram os cartões resposta. Contar os cadernos de questões e verificar se conferem com a quantidade dos cartões resposta devolvidos. Preencher no cartão resposta o campo exclusivo para o chefe de sala nos casos de participantes ausentes, participantes presentes que deixaram o cartão resposta, folha de redação em branco, cartão resposta substituído. Em alto mar, qualquer emergência que possa levar ao naufrágio é comunicada rapidamente por meio de sinalizadores. A agilidade na tomada de decisão diante de perda de um cartão-resposta ou da constatação de que o participante levou o material também é fundamental. Você deve imediatamente procurar o material em sua sala, inclusive dentro do caderno de questões, e comunicar ao coordenador de local para que ele informe a instituição aplicadora e faça os registros necessários para a eliminação do participante. Atenção, chefe de sala! É preciso registrar essa informação na ata de sala. Na lista de presença, a checagem ao fim da prova passa por conferir se os campos presente, ausente e sala extra foram devidamente preenchidos. Escrever ausente no lugar de assinatura do participante ausente e sala extra no lugar de assinatura do participante deslocado para a sala extra, se for o caso. Já para a conferência da ata de sala é preciso verificar se todos os campos foram preenchidos, verificar se houve alguma marcação sim nos campos 5 a 8 e, em caso positivo, registrar o fato no campo observações, assinar a ata de sala. Uma novidade deste ano é que o chefe de sala deve alertar o coordenador de local sobre os casos de eliminação ocorridos em sua sala de aplicação, caso haja. Observando os procedimentos preventivos à Covid-19 nas salas em que todos os participantes forem ausentes, inclusive nas salas de atendimento especializado, você deve obrigatoriamente abrir o envelope de provas, destacar os cartões resposta dos participantes ausentes, preencher o campo para uso exclusivo do chefe de sala, marcando a opção participante ausente no cartão resposta. Realizar os devidos preenchimentos na lista de presença e na ata de sala. Devolver os cartões resposta na ordem sequencial da lista de presença, devidamente acomodados dentro do envelope de sala. Em seguida, guardar os demais materiais de sala, conforme a orientação das etiquetas dos envelopes de sala, marcando com um X os materiais que foram colocados dentro do envelope. Você deve ainda colocar os cadernos de questões utilizados e não utilizados no envelope plástico de provas. Separar as sobras de envelopes porta-objetos. Entregar os materiais na coordenação e higienizar as mãos. Na coordenação, você irá acompanhar a conferência que será feita pelo coordenador. Lembre-se de manter distância de 1,5 m dos demais colaboradores. Após a conferência dos materiais, você, chefe de sala, estará liberado. Tendo em vista a alta qualidade de nossos serviços, vamos reforçar esses procedimentos e fazer a leitura do manual. Vamos responder juntos.
Com a dedicação e o comprometimento de cada colaborador, concluímos essa viagem de maneira segura. Agradeço a todos que aceitaram o convite do Enseja 2020 e espero que tenham boas lembranças dessa viagem para contar. Eu já tenho as minhas. Quais serão as suas?